sua revista. Hoje nós vamos trabalhar no estudo número 6. Amém? Estudo número 6. Abra comigo, página 40. Começaremos hoje e com certeza continuaremos na quarta-feira. O aspecto é muito grande daquilo que temos que ver esta manhã. Por isso, começamos hoje, terminamos na quarta-feira. Amém? Muito bem. Na aula passada, com o pastor Elias Santana, nós vimos que as questões relacionadas ao querido Velho Testamento foram fundamentais, porque se nós pararmos e pensarmos, sim, nós tínhamos necessidade de um Velho Testamento. Até para compreender todo o Novo Testamento, até para entender todo o Novo Testamento, até para discernir todo o Novo Testamento. Sem o Velho Testamento, você não abre o Novo Testamento. Sem o Velho Testamento, você não compreende o Novo Testamento. Sem o Velho Testamento, você não consegue discernir Jesus, sua palavra, os escritos apostólicos. Então, nós somos uma igreja que não pauta a sua vida pelos costumes, tradições e usos do Velho Testamento. Nós não temos a necessidade de ter sumo sacerdote, de ter levita, de matar animais, porque o sacrifício já foi todo feito por Cristo na cruz. Não há necessidade de guardar o sábado. Não temos na igreja o chofar para tocar aquele chifre de carneiro que convoca todos para virem ao culto. Não há necessidade de candelabro, mas nós olhamos com todo carinho para o Velho Testamento, porque sem o Velho Testamento você não compreende a nova aliança. Você não compreende o que Jesus trouxe para nós. Então, guardadas as devidas proporções e o respeito ao Velho Testamento, e eu sei que você leu em casa durante a semana inteira o estudo 5, como pedimos, começamos hoje o estudo 6. A primeira pergunta que nós temos a fazer é o seguinte: realmente nós precisávamos de um Novo Testamento? Na medida em que a Bíblia de Jesus foi o Velho Testamento e ele venceu, realmente tinha necessidade dos 27 livros do Novo Testamento? É uma questão que se levanta. E perguntam para a gente se realmente a gente tinha necessidade dos 27 livros. Bem, vamos entender, em primeiro lugar, 3 grandes versículos da Bíblia. Eles não estão aqui na revista. Eles necessitam agora de que você abra a sua Bíblia para que você compartilhe comigo, tá certo? Já já eu venho para a revista. Não dá para colocar, irmãos, tudo que a gente quer na revista. Por quê? Porque ela ficaria praticamente uma nova Bíblia. E aí ficaria muito cara. Então a revista tem as informações que são possíveis colocar e que a gente escolhe que estarão nelas. E por isso que eu e você sempre temos uma canetinha para anotar informações a mais. Tá bom? E aí vamos, por gentileza, para Hebreus capítulo 1, versículo 1. Vamos juntos? Hebreus 1 e 1. Então aí, na sua revista, na página, por gentileza, 41, na página 41, você faz como eu fiz, ó. Tá aqui, comentário, não tá? E em cima eu coloquei os 3 textos, tá? Pode anotar, ninguém perde a salvação por causa disso não, tá? Prometo.
Anote aí em cima, Hebreus 1:1. Depois anote Mateus 11:13. Então vou ditar de novo. É nossa escola, a gente anota, né? Hebreus 1:1. Aí o segundo versículo, Mateus 11:13. Mateus 11:13. E o terceiro versículo, João 14. Aí João 14 a gente vai ler alguns versículos, tá? Então, vamos de novo. Hebreus 1:1, Mateus 11:13 e João 14. Ok? Anotou? De novo. Hebreus 1:1, Mateus 11:13 e João 14. Vamos na sequência? Abra em Hebreus 1:1. Vamos bem devagarzinho. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas. Então Deus falou aos pais. Quem são os pais? Todos os nossos amados irmãos do Velho Testamento. Tem gente que quer interpretar aos pais só Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. Não. Se Deus falou aos pais pelos profetas, os profetas, segundo Cristo, vão até João, veremos já já. Então, como é que se interpreta Hebreus 1:1 aos pais? Aos pais são todos aqueles que geraram filhos no Velho Testamento, que foi o período dos profetas. Tá? Tem gente que interpreta, Rose, assim. Havendo Deus outrora falado aos pais. Os pais é só patriarcas, Isaac, Jacó, Abraão, né? Não. Já a gente vai ver quem são os profetas com Cristo. E Cristo, em Mateus 11, veremos já, ele diz que os profetas vão até João. Então, e olhe que o sangue de Abel já clama. Então, se Deus nos fala aos pais pelos profetas, e os profetas são todos aqueles do Velho Testamento, qual é a interpretação? A interpretação é: todos aqueles que geraram filhos estão dentro de Hebreus 1:1, no Velho Testamento. Por isso são chamados aos pais. Entendeu, Cícero? Então, olha que coisa boa. Havendo Deus outrora falado aos pais, ou seja, a todos aqueles que geraram filhos no Velho Testamento. E Deus falou aos pais por intermédio de quem? Dos profetas. E olha, gente, Deus não brincava. Deus falava e falava de forma direta, dedo em riste, falando na cara, sem dó e piedade, o que tinha que se falar. Quando ia morrer, Deus chegava e dizia: vai e avisa ao rei. Rose, se nem o rei escapava, e a gente no Velho Testamento? Deus não brincava em serviço, não. Vai e avisa ao rei que ele vai morrer, ele preparar a casa. E olha aqui, quando a pessoa ainda chorava, Deus, por misericórdia, ainda pegava o profeta, não deixava o profeta nem sair do palácio. Foi o que aconteceu com Isaías. Aí Deus disse: ó, me avisa então. O rei mandou 15 anos a mais para ele. Mas ele não me enche a paciência. É só 15 anos. Manda ele aproveitar. Ao ponto do profeta que tinha que acabar de falar, voltar. Ó, Deus mandou te dizer que é mais 15 anos.
Ninguém tinha dúvidas. Ninguém tinha dúvidas que Moisés era um grande profeta. Ninguém tinha dúvidas que simplesmente Enoque profetizou. A dúvida não existia, tanto é que Judas falou de profecia de Enoque. E Enoque era o sétimo depois de quem? Adão. Deus não deixava dúvidas. Nascimento, Deus falava e ninguém tinha dúvidas que ele falava. Daí em Hebreus se dizia: havendo Deus outrora falado aos pais, pelos o quê? Profetas, nos falou nestes últimos dias. Então, quem escreveu Hebreu já estava dizendo: nós estamos vivendo os últimos o quê? Dias. Quem escreveu Hebreus escreveu, irmãos, há exatos 2000 anos atrás. E nós já estávamos vivendo os últimos o quê? Dias. Nestes últimos dias, nos falou por quem? Jesus Cristo. Há alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então, ótimo. Vamos agora para Mateus capítulo 11. Abra comigo Mateus 11. Jesus está falando de João Batista. E Jesus defende o ministério de João Batista. Jesus diz: vocês estão pensando que João Batista é qualquer um? Vocês acham que vocês saíram ao deserto para ver uma cana que era agitada pelo vento? Quem é que sai para o deserto para ver uma cana agitada pelo vento? Ninguém de vocês saiu de casa e foi ao deserto ver uma cana agitada pelo vento, porque ninguém é maluco. É o que Jesus está dizendo. Tem gente que quando pega Mateus capítulo 11, diz que Jesus estaria humilhando João Batista. Mas não é essa a interpretação. Mateus 11, versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere os feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse: és tu que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse: ide anunciai a João as coisas que ouvi e vede. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. O que uma cadeia não faz com a gente, né? Olha que fantástico. João que tinha apontado: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Se vê preso por muito tempo, e diz assim: tem algo errado. Se ele é Cristo, por que eu estou preso? Aí manda discípulos perguntar: vem cá, você realmente é o Cristo ou a gente vai esperar outro? Porque eu estou preso. Aí Jesus responde: olha, eu sei que João conhece o Velho Testamento. Avisa ele o seguinte: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e simplesmente aos pobres é anunciado o quê? O Evangelho. Quando João escuta isso, João se tranquiliza na prisão e sabe que realmente ele é o Cristo. Por quê? Porque esta era a descrição do Messias no Velho quê? Testamento. Quando ele escuta, a paz vem ao coração dele, e aí num curto prazo de tempo ele morre. E aí vem o versículo 6 e Jesus diz: e bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim.
Como Jesus dissesse, olha, não é porque você está preso que eu não sou o Messias. Assim foi designado por Deus. E partindo eles, começou Jesus a dizer as turbas a respeito de João, que fostes ver no deserto, uma cana agitada pelo vento. Aí tem gente que pega esse versículo e diz assim, olha aí, ó, Jesus humilhando João. Não. Jesus aqui está começando um raciocínio dele. Ele está dizendo, alguém é doido? Alguém é doido? Você sai para o deserto para ver junco balançado pelo vento, porque o que não falta no deserto é junco e vento. Ninguém é doido de sair para o deserto para ver o quê? Você fica em casa. Vocês foram e saíram para o deserto e simplesmente não foram ver um junco balançado pelo vento, porque começaram a humilhar João. E aí Jesus defende João. Sim, que fostes ver, versículo 8. Um homem ricamente vestido, ou que se traja ricamente na casa dos reis. Jesus diz, vocês nem são doidos de ter saído ao deserto para ver um junco balançado pelo vento e nem foram atrás de um popstar. Porque desde aquela época, os homens se deslocavam quilômetros e quilômetros e quilômetros em razão de uma grande figura. É aquela brincadeira que se faz. Se Michael Jackson tivesse vivido na época de Cristo, era capaz de arrastar uma multidão para o deserto. Porque era Michael Jackson. Agora Jesus diz, quando vocês saíram para ver João, nem foram ver um popstar e nem foram ver um junco balançado. Vocês foram por causa do Espírito de Deus, porque ele era o quê? O meu precursor. Daí ele dizer para João, os surdos ouvem, os cegos veem, o evangelho é proclamado. Você foi meu precursor. O teu tempo terminou. Por isso você está aí. E João tem paz no coração. E aí Jesus defende João dizendo o seguinte, mas que foste ver um profeta, quer dizer, nem era popstar, nem era um nada, mas um profeta. Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. João não era só um profeta, João era o meu precursor. Assim como os reis saem e os batedores vão na frente gritando, o rei está chegando, João era o meu precursor. É isso que acontecerá no Apocalipse. Quando os 144 mil virão na frente dizendo, o rei está vindo para o reino milenar. E as duas testemunhas vêm dizendo, o rei está vindo para o reino milenar. Assim foi Jesus. Ele é mais do que um profeta. Porque este dele está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior do que João, o quê? Batista. Agora, o Velho Testamento morre nele. O Velho Testamento morre nele. Tanto é que a partir de agora, o menor no reino, no Novo Testamento, é maior do que João Batista. Irmãos, isto é Mateus 11. E o versículo 13 diz, porque todos os profetas e a lei profetizaram até o quê? Quem diz isso? Quem diz isso? Então Jesus está dizendo que profetas e profecia, no sentido de criar palavra de Deus, é até o quê? João. Agora escute.
Vamos juntar os dois textos? Havendo Deus outrora o quê? Falado aos pais pelos o quê? Jesus diz, profeta é só até o quê? João. Nestes últimos dias Deus nos falou por quem? Jesus Cristo. Então escute, junte os dois textos. O Velho Testamento vai literalmente até João. Só que nesses últimos dias Deus nos fala por intermédio de quem? Jesus Cristo. E aí, algo radical e maravilhoso. Vá para João capítulo 14. Quando você abre em João 14, você tem exatamente o seguinte. Jesus começando a falar aos seus discípulos que ia voltar ao céu. Aí os discípulos, ouvindo aquele papo, ficaram estarrecidos. Porque ele está falando isso no momento em que ele está entrando em Jerusalém, todo mundo quer que ele tome o trono e arrebente Pôncio Pilatos. Arrebentando Pôncio Pilatos, ele tomava a Judeia. Depois ele tomaria toda a Palestina. Depois ele iria a Roma e dominaria. Por uma razão simples. Ele falava e surdo ouvia. Ele falava, cego via. Ele falava e mortos são ressuscitados. Chegou o momento do filho de Davi tomar o trono. Aí Jesus, de forma estranha, diz assim. Versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, aí ele aponta para o céu, há muitas moradas. E se não fosse assim, eu já teria dito para vocês. Agora, entendam, eu vou preparar lugar para vocês. E escutem, e se eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí pronto. Aí pirou a cabeça do pobre e do discípulo. A gente não ia tomar tudo. A profecia não disse que tu ia governar sobre Israel e Jerusalém seria a capital do mundo. Que história é essa de voltar para o pai, preparar lugar e vai... O que está acontecendo? Aí olha que interessante. Jesus olha para o olho deles, vê que eles estão preocupados com essa história dele voltar ao Pai para preparar lugar para nós, mesmo no céu tendo muitas moradas. As moradas que no céu na época existiam não eram compatíveis à nossa dignidade, e mesmo no céu tendo muitas moradas, ele disse que ainda ia voltar e ia preparar moradas especiais para nós. Aí eles disseram, peraí, mas nós não vamos partir para dominar tudo, ele vai voltar e depois é que ele vem buscar a gente. Aí ele vê que os discípulos começaram a ficar desesperados. E ele disse assim no versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro o quê? Consolador, para que fique convosco para sempre. Aí no 17 ele diz algo mais assustador, o Espírito da verdade. Aí eles ficam assim, peraí, quer dizer que você vai? Você que é o Consolador, segundo Isaías, você é o Consolador, Príncipe da Paz e etc. Aí vai mandar outro Consolador. A gente em Jerusalém podendo tomar o poder. Não, pastor, não acredito que os discípulos pensavam em tomar o poder à força. Quando Jesus foi preso, quem é que pega uma espada e tira a orelha dos outros?
Não foi Simão o Zelote. Foi Pedro, o pescador. Porque eu, quando leio aquele texto, eu espero Simão Zelote pegando uma arma e tirando a cabeça dos outros, porque ele era zelote, ele era do partido radical, o que queria a morte de todo mundo em Israel. Eu vejo é Pedro. Irmãos, é assustador isso. Eu vejo Pedro pegando uma espada e tirando a orelha dos outros. Pedro era pescador. Irmãos, o nível de ódio do judeu pelo romano era tão grande que até pescador sabia mexer em armas. E se Malco não vira um pouquinho, tinha ido o pescoço dele, não só a orelha. Você entendeu quem eram? Gente, quando aqueles meninos viram Jesus entrar em Jerusalém e o povo dizer hosanas, 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 eles disseram, ó, é agora que a gente domina. Primeiro que perde a cabeça é Pôncio Pilatos, dominando tudo aqui. Aí Jesus pega Jerusalém, se cumpre Isaías, o Messias domina tudo, e nós vamos ainda dar ideia para ele de assumir o mundo inteiro e até Roma e acabar com o Império Romano. Aí Jesus começa a dizer, olha, o meu reino não é desse mundo, o meu reino é de outro mundo. Aí eles começaram a achar estranho. Aí Jesus começa a dizer, ó, eu tenho que morrer. Aí Pedro diz, não, peraí, não é morrer não, você tem é que matar, não é morrer. Aí Jesus agora em João 14 chega de cara e diz que vai para o céu preparar lugar e que vai pedir ao Pai, e o Pai vai mandar outro Consolador. Está tudo estranho. Tanto é que quando Jesus morre, Pedro é o primeiro a dizer, vou voltar a pescar, porque tudo que a gente acreditava deu em nada. E aí Jesus ressuscitado diz, chame todos, vou me encontrar com todo mundo lá na Galileia, o nosso QG central, e a Pedro, chama principalmente Pedro. Então olhe que interessante, Jesus aqui anuncia que viria um outro Consolador, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Deixa eu abrir esse versículo para os irmãos. O que Jesus está querendo dizer aqui? Habita convosco e estará em vós. Jesus estava dizendo, olha, hoje o Espírito Santo se faz presente aqui com vocês. Mas eu vou rogar ao Pai. E quando eu subir, o Espírito Santo vai voltar. E ele não vai estar só com vocês. Ele vai voltar e vai habitar em vocês. Compreenderam a interpretação do versículo? Vem cá. É rapidinho. Vem cá. Vem cá, minha irmã. Vou fazer o que o papai fazia, porque ajuda muito. Aqui, ó, vem cá. Com todo respeito, hein, Jesus? Jesus, ok? Eu sou Jesus. Aqui estão os 12 discípulos representados pela Maria e aqui está o Espírito Santo representado por ela. Quando Jesus fala nesse texto, ele está dizendo, ó, não se preocupe, eu vou pedir ao Pai, eu vou subir, eu vou preparar a morada para vocês, e o olho deles enchendo de água, dizendo, não é por aí. E que tal. E ó, presta atenção, eu vou pedir o Pai, e o Pai vai mandar outro Consolador. Quem é o Consolador? Eu, Jesus. Quem é o outro Consolador? Mas quem é que já está aqui? Junto com todos. Quem? Espírito Santo. Mas ia mandar o Espírito Santo para quem então, Ruth? Se ele já estava aqui. É porque o Espírito Santo viria num segundo momento, não para estar do lado. Ele viria num segundo momento para estar onde? Onde? Dentro dos discípulos. Mas por que ele não já estava dentro? Por uma razão simples. Jesus ainda não tinha morrido.
não tinha subido ao Pai levando o sangue da nova aliança. E o Espírito Santo não habita em locais não limpos. E aí o que acontece? Por isso que Jesus direto dizia, ó, vós estáis limpos pela minha palavra. Vós estáis limpos pela minha o quê? Vós estáis limpos pela minha palavra. Vós estáis limpos pela minha palavra. E Jesus vai limpando. Até que no dia em que Jesus sobe, o Espírito Santo é enviado não para estar conosco, mas para estar em o quê? Em o quê? Nós. Em nós. E muitos intérpretes dizem que o Espírito Santo já entra em nós antes mesmo de Jesus subir ao céu. Não teve uma vez que Jesus sentou, soprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito? Eu não vou soprar por causa do bafo, Maria. Tá bom? Aí dizem alguns intérpretes que nesse dia o Espírito passou a entrar nos discípulos. Aí tem outros intérpretes que dizem que não. Foi quando literalmente Jesus subiu, que os anjos disseram, o que vocês estão vendo? O mesmo Jesus que subiu, ele desce. Nesse exato momento, alguns intérpretes dizem que o Espírito entrou neles por causa de Marcos. Pode sentar. E deixa eu te mostrar. Olha que interessante. Quando você tem Marcos capítulo 16, rapidamente mostrar isso. Marcos capítulo 16, que é o último capítulo de Marcos. Quando você tem Marcos 16, alguns intérpretes dizem que só dá para interpretar Marcos 16, 20 de uma única forma. Abre comigo Marcos 16. Versículo 15. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem mal algum, coisa mortífera não lhes fará mal algum, e imporão as mãos sobre os enfermos. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita. Aí aqui Marcos não tem, mas Mateus tem, os anjos dizendo, estão vendo esse Jesus que subiu? Ele volta na mesma nuvem. E aí Marcos diz, e eles tendo partido para ali, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Como é que dá para interpretar Marcos 20? Jesus não sobe? Imediatamente o Pai manda o Espírito, o Espírito já entra neles e eles saem por toda parte pregando e Deus cooperava. Pastor, então o que foi Atos? Atos não foi a descida do Espírito Santo? Sim, Atos foi a descida do Espírito Santo, mas Atos foi o batismo no Espírito Santo. Então há uma diferença entre o momento em que os discípulos receberam o Espírito e o momento em que foram batizados no Espírito Santo. E aí existem 3 interpretações da descida no Espírito Santo. Você escolha qualquer uma delas, porque a nossa igreja nunca fechou o momento em que o Espírito Santo literalmente veio sobre os discípulos. Primeira interpretação, quando Jesus assopra e diz, recebei o Espírito Santo. Ali os discípulos receberam. Segunda interpretação, exatamente aqui entre o versículo 19 e 20. Quando Jesus sobe, o Pai já atende, já envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo
entra nos apóstolos. E aí eles saem com todo o poder e autoridade. E terceira e última interpretação, a mais tradicional de todas, Jefferson, que o Espírito Santo literalmente desceu e veio sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. Pastor, qual das três é a mais correta? Eu tenho a minha opinião. Como não existe a mais correta e a menos correta, você fique com qualquer uma das três. Tá certo? Com qualquer uma das três. Qualquer uma das três. Não se preocupe. Não vai te levar para o inferno e nem para o céu nenhuma das três. O que é importante é João capítulo 14. Vá para João 14. João 14, o que é importante é isso. Jesus prometeu o Espírito Santo como consolador com eles. E os discípulos creram nisso. Os discípulos passaram por isso. E os discípulos agora não tinham mais um consolador como Cristo do lado deles. Os discípulos agora tinham o consolador dentro deles, que era o Espírito Santo da verdade. Um dia me perguntaram como é que a igreja não ruiu quando Jesus subiu para o céu. Como é que a igreja tem como ruir, irmãos? Verinha, como é que a igreja rui? Se agora o Consolador não está mais do nosso lado. Se agora o Consolador está dentro da gente. Irmãos, isso é revolucionário. Porque você nunca entendeu quando Jesus dizia que mais bem-aventurados são aqueles que, não tendo visto, criam nele? Você sabe por que a gente é mais bem-aventurado até mesmo do que aqueles que viram Jesus? Porque eles viram o Consolador. Eu e você, a gente tem o Consolador. Isso é diferente. Isso é completamente diferente. Isso é fantástico. Jesus andou com os discípulos. Hoje Jesus anda em mim e você. Isso é outra coisa. Isso é outra. É por isso que está o coronavírus e a gente não está preocupado. A gente está tomando todos os cuidados. A igreja tem absolutamente todos os cuidados. Se houvesse o grande perigo de transmissão aqui dentro, nós teríamos fechado todos os cultos. Como nós sabemos que de domingo a domingo, até domingo de manhã, não dá mais do que 100 o quê? Pessoas, não há problemas entre nós. Pastor, e hoje à noite? Irmãos, não se preocupem, estou falando sério. Grande parte do povo terá receio hoje à noite e não virá por causa do corona. A gente sabe disso. A igreja não terá mais do que 100 pessoas hoje à noite. Pode ficar tranquilo. Até porque muitos irmãos que têm a imunidade baixa estão em casa. A gente determinou. Não sai de casa você que tem imunidade baixa. Ah, mas aí não está crendo em Cristo? A gente está crendo. Os irmãos que têm imunidade baixa, você pode ver que não estão nos cultos. Porque nós fizemos questão de pedir, irmão, fique em casa, descanse um pouquinho. Agora nós que não temos perigo de poder pegar, até porque o Senhor também está com a gente, e a gente não está em classe de risco, nós temos a certeza que o Senhor estará conosco. Irmãos, não é brincadeira não. Agora ninguém por isso vai começar a pegar e comer sem lavar a mão. A gente não vai espirrar na cara do outro, a gente espirra assim. Não é verdade? Toma todos os cuidados. Agora preste atenção. Sabe quem está aí dentro? O próprio quê? Consolador. E aí algo radical aconteceu. O Consolador vindo sobre os apóstolos ia fazer o quê? Versículo 21.
26. João 14. João 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as o quê? Olha o que Cristo falou. Você já imaginou o que Cristo falou aqui? Cristo está dizendo, eu vim e eu fiz tudo o que o Pai mandou. Mas há uma parte que está reservada ao Espírito Santo. Ele vai ensinar todas as o quê? Então teve coisa na época de Cristo que Cristo não pôde falar aos discípulos porque eles não suportariam. E o Consolador seria algo tão real dentro deles que o Consolador os ensinaria todas as coisas. E o mais lindo, olha que lindo. Além de ensinar todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tem o quê? Dito. Aí ele só poderia terminar assim, porque a cabeça dos discípulos estava em desespero. Como é que ele vai embora? Ele vai, o Espírito. Mas eu não vejo o Espírito. Pelo menos esse Consolador aqui, Cristo, eu vejo, eu toco, eu escuto. Mas o Espírito eu não vejo. E ele vai estar em mim, meu Deus, como é que vai ser a partir disso? Aí Jefferson, ele só poderia terminar dizendo, deixo-vos minha paz. A minha paz o quê? Então fica frio que vem a minha paz. Quando o Consolador vier, ele vai dominar tanto a vida de vocês que vocês viverão de forma extraordinária. Calma. E olha que o Consolador vem nos dirigindo há 2000 anos. Olhe para cá. Chegamos ao ponto que eu queria. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos fala por quem? Por Cristo. Segundo Cristo, os profetas duraram até João Batista. A partir de João Batista, Deus nos fala por Cristo. Aí vamos juntos. Cristo falou? Falou. Cristo disse? Disse. E Cristo ainda disse que viria o Consolar para duas coisas. Nos ensinar todas as verdades, tomando as palavras de Cristo e nos ensinando e nos fazendo lembrar. Raciocine comigo. Tem coisa mais fácil. Tem coisa mais fácil de esquecer que as histórias que nos conta? Você acha que o Consolador deixaria tudo que Cristo falou ficar só na tradição oral? O Consolador conhece eu e você. Se lembra da brincadeira do telefone? Pegue 10 pessoas, fale no ouvido de uma e mande reproduzir. Quando chegar na 10ª, mudou tudo. Tu acha que o Consolador confiaria somente na nossa capacidade de lembrar o que Cristo falou? O Consolador, ele pega os apóstolos que foram quem ouviu as palavras de Cristo e os faz escrever as palavras de Cristo. Nasce então o Novo Testamento. Pastor, mas peraí. Então a gente precisava sim do Novo Testamento, porque Deus falou aos pais pelos profetas, só que agora Deus nos fala por Cristo, a gente precisava. A pergunta é, por que Cristo não escreveu nada? Se Deus nos fala por Cristo, por que Cristo não escreveu nada? Porque Cristo não mudaria de método. Jefferson, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como é que Cristo escreveu todo o Velho Testamento, irmãos?
Ele inspirou os e cada um foi Aí tu quer que Cristo mude no Novo Testamento? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele agora inspira os apóstolos e os apóstolos começam a escrever todo o Novo Testamento. Eu não acredito que Cristo não quis escrever nada, ainda mandava os outros escrever. É? Abra Apocalipse capítulo 1. Os irmãos estão acompanhando a leitura diária? Eu tenho recebido, irmãos, muito zap dos irmãos dizendo: pastor, glória a Deus. Toda vez que termino o áudio, eu sinto o céu se abrindo e eu subindo. Eu dizendo: não, irmão, calma, ainda não é o momento de subir, calma. A gente tem muito que fazer para o Senhor Jesus. Mas eu tenho recebido muitos áudios. E que bom que a gente está ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, olha Apocalipse capítulo 1. Revelação de quem? Jesus Cristo. Que Deus deu para que Cristo mostrasse aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer, e pelo seu anjo as enviou e notificou a seu servo João. Espera aí. Deus dá a Cristo a revelação de tudo que vai acontecer. E Cristo pega João e chama João e diz: escreve. Irmãos, Cristo pegou Moisés e disse: escreve. Cristo pegou Isaías e disse: escreve. Cristo pegou Jeremias e disse: escreve. E havendo Deus, Cristo, Deus, antigamente falado aos pais pelos profetas, nesses últimos tempos Deus Pai nos fala por quem? Por Cristo, e Cristo continua pegando homens e dizendo: escreve. Por isso que Mateus escreveu, por isso que Marcos escreveu, Lucas escreveu, João escreveu, Paulo escreveu, Pedro escreveu. E se Cristo hoje nos fala, e Ele é a única voz de Deus, porque não existe mais outro profeta no Novo Testamento, no sentido de revelação de Deus, a não ser Jesus Cristo. Então, Jesus é o último que fala. Ninguém mais. E tudo que Ele tinha que falar, nos falou no Novo Testamento. Então, nós precisávamos do Novo Testamento. Olhe para cá. Se você olhar para o Novo Testamento, agora sim, vá para a revista, página 41. Se você olhar para o Novo Testamento, você verá que a divisão completa do Novo Testamento está literalmente voltada para quem? Jesus Cristo. Cristo é a essência de todo o Novo Testamento. Vá para a página 41. Olha que interessante. Uma visão panorâmica do Novo Testamento. Aí o nome você lê em casa. E a página 42, para onde você vai agora, veja, o conteúdo. Qual é o conteúdo do Novo Testamento? Acompanhe comigo, página 42, 2.2, o conteúdo. O conteúdo do Novo Testamento consiste da revelação dessa nova aliança por meio do registro das palavras de Jesus e de seus seguidores. Ele consiste em 27 fragmentos distintos, escritos por 9 autores diferentes. Se você considerar que Paulo seja o autor de Hebreus, caso contrário é 8, né? Esses documentos foram escritos por um período de mais ou menos o quê? Meio século. Porque começou em 45, com o livro de Marcos, e termina no ano 100, com o livro de Apocalipse. E qual o conteúdo? Vamos lá. O Novo Testamento pode ser dividido em 4 grandes partes. A primeira parte, livros históricos. Quais são os livros históricos? Mateus, Marcos, Lucas e o quê? Mateus, Marcos, Lucas e João contam o quê, irmãos? Descrevem o quê? Falam sobre o quê? A história de quem? Jesus Cristo.
Então Cristo é o centro dos evangelhos. Quando terminam os evangelhos, vem um livro histórico de Atos. Aí o livro histórico de Atos é a história da igreja no seu início. Mas quem é que controla a igreja? Quem é que guia cada apóstolo? Quem é que tira Estevão de um canto e leva para outro? Quem é que, de forma extraordinária, pega Filipe e traslada para um outro canto? Quem faz tudo? Quem realiza tudo? É o Senhor Jesus por meio do seu Espírito. Então, em última análise, Atos é literalmente a continuação da história de Cristo. Aí quando você pega os livros doutrinários, que vai de Romanos até Judas, foi o Espírito Santo tomando cada um dos apóstolos para escrever como é que deveriam entender as palavras de Cristo, entender o que o Senhor falou, discernir o que Cristo disse, e formar todo um corpo doutrinário com base nas palavras de Cristo. Por isso que nós somos fundamentados em Cristo e na doutrina dos apóstolos. E quando você vai? Então, para cada uma das partes do Novo Testamento, você vê Cristo. A história de Cristo, a história da igreja de Cristo, os ensinos dos apóstolos, nos trazendo os ensinos de Cristo para o dia a dia, porque isso são as cartas. É o Espírito Santo pegando os apóstolos e nos fazendo entender os ensinos de Cristo no dia a dia. E quando você pega o último livro, que é o Apocalipse é o quê, irmãos? É Jesus Cristo dizendo o que viria no futuro. Pronto, está fechado. Absolutamente o quê? Fechado. Nós temos, então, todo o Novo Testamento, porque Deus resolveu nos falar nos últimos dias por intermédio de quem? Jesus Cristo, que é o centro do Novo Testamento. Que é o centro do Novo Testamento. A pergunta que se faz é a seguinte, e aí eu termino a aula com essa pergunta. Se não tivesse o Novo Testamento, pastor, nós teríamos, com certeza, narrativas sobre Cristo, não é? É mesmo? Será? Abra, por gentileza, comigo no último versículo desta manhã, que é 1 João. 1 João. Capítulo 5, versículo 19. 1 João 5 e 19. Diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no quê? João não está sendo radical, não, pastor. João está dizendo: quem é de Deus é de Deus. Quem não é de Deus é do maligno? Não, João está dizendo algo pior ainda. João está dizendo: olha, o mundo é controlado pelo maligno. Você acha que um mundo controlado pelo maligno falaria alguma coisa sobre Cristo? Anda. Você acha que a história de Cristo está registrada nos anais da história e nós teríamos alguma coisa sobre Cristo se não fosse o Novo Testamento? Irmãos, a história de Cristo, ela é literalmente desprezada pela história humana. A maioria dos historiadores chega a indagar se Cristo existiu ou não.
O que falaram de Cristo no primeiro século, se não fosse as Escrituras, era muito pouco. Só 4 autores. Eu estou aqui com esse livro que eu passei para você no Zap. Tá, é grosso, horrivelmente grosso. Mas é sério, é um dos livros mais importantes escritos sobre evidências do Novo Testamento. Eu recomendo que os irmãos adquiram. Por quê? Porque Josh McDowell é um dos grandes apologetas cristãos. E aqui você vê que somente 4 grandes historiadores da época de Cristo falam sobre Cristo e de forma assim, bem longe. Como se existisse ou não existisse, como se existisse ou não existisse. Irmãos, se não é o Novo Testamento, você não tinha informações históricas completas sobre quem? Sobre Cristo. Você não tinha informação nenhuma sobre Cristo. Porque os grandes historiadores falam por cima sobre um tal de Crestos, que apareceu na Judéia e seus seguidores diziam que ele era um grande operador de milagres. Vou terminar. Pegue o Zap. Eu passei para Izinha, pedi para Izinha passar para as mulheres. Geide, passou? Passei para o coral. Por gentileza, pegue o Zap e abra. Só para você, não estou ganhando 1 centavo. Não estou ganhando 1 centavo. Mas eu quero fazer propaganda deste livro aqui. Sabe por quê? Porque às vezes você tem um garoto de 14, 15, 16 anos em casa, que todos os professores do colégio dizem: o cristianismo é mentira, é tudo fraudulento, é tudo brincadeira, é tudo carochinha. Aí quando ele chega na universidade, todo mundo diz: é tudo carochinha, é tudo mentira. Bota o guri para ler esse livro. Vamos ver se ele não se converte. Aqui estão todas as provas históricas do cristianismo e da Bíblia. E para você ver, veja aí no seu Zap, tá no coral. Olha que interessante, eu fiz questão de até tirar foto do índice. Poucos homens tratam tão completamente de todas as dificuldades do cristianismo como esse homem aqui, ó. É um livro formidável para ter em casa, porque Deus não se deixa escarnecer. Eu não vi até hoje nenhum ateu conseguir contraditar esse livro aqui. Engraçado que eles chutam a Bíblia, eles batem na Bíblia, eles arrebentam a Bíblia, mas este livro aqui, com as pesquisas científicas desse homem, ninguém conseguiu contradizer. É um livro para ter em casa. Dê uma olhada depois no índice. Ele responde às principais questões e dificuldades da geração de hoje, que teima em dizer que não há Deus e que a Bíblia é um engano. É um livro caro, deve estar custando 150, 160 reais, é caro. Mas posso ser franco, irmãos? Posso ser franco? Vale a pena. Vale a pena, sabe por quê? Porque eu e você não temos dificuldades com a palavra de Deus. Mas às vezes você pega alguém que é um pouco mais curioso. Esse livro ajuda em todas as questões de ateísmo da modernidade. Esse foi um dos livros que me ajudou. Essa aqui é a nova versão dele. Ele antigamente saía em 2 páginas. Esse foi um dos livros que mais me ajudou na minha época na faculdade, em que eu era afrontado manhã, tarde e noite, era ridicularizado manhã, tarde e noite,
E aí eu lia esse indivíduo, no outro dia eu chegava e colocava os amigos em aperto. Em aperto. A maioria nunca creu e também, se passava a crer, não queria dizer, até para não dar o braço a torcer. Mas ele é formidável. Formidável. Não é o único que existe, tá? Existe um outro escritor cristão, o nome dele é C.S. Lewis. C.S. Lewis. Ele era ateu, ele aceitou Jesus, ajudou muito a aceitar Jesus grandes homens de Deus da época, pastores, e tudo que você puder ler de C.S. Lewis, leia também. Não, fora os outros grandes livros. A Bíblia tinha razão, apologética no século presente, etc. Mas de todos, mãe, esse aqui é o melhor. Ele trata da Bíblia, ele trata de Cristo, ele trata da igreja, ele trata de tudo. Inclusive, desigrejados odeiam esse livro aqui. Né? Meu Deus do céu. Ele é uma bomba. De 5 em 5 anos sai uma nova tradução. De 5 em 5 anos sai uma nova tradução, porque ele de 5 em 5 anos ele pega pesquisas novas arqueológicas que comprovam que a Bíblia é a verdade. Então, deixei aí para os irmãos, fiz a propaganda, não estou ganhando um único centavo, mas eu quero que os irmãos entendam. O Novo Testamento tinha que vir por causa de quê? Porque Jesus hoje é a última palavra de Deus. E porque o mundo jaz no mar. O Deus providenciava tudo sobre Cristo para a gente viver e ir para o céu. Ou você não espere que o diabo te traga alguma coisa sobre quem? Cristo. O mundo jaz aonde? No maligno. Então nós louvamos a Deus pelo novo o quê? Quarta-feira. Eu te encontro aqui à noite para a gente terminar a lição. Eu quero te fazer um pedido especial. Um pedido especial. Eu sempre peço para que você leia a lição depois que a gente comenta. Mas eu quero te fazer um pedido especial. Leia até quarta-feira exatamente a lição todinha da página 40 até a página 47. Dá uma lida boa, tá bom? Dá uma lida boa, porque quarta-feira a gente tem muita coisa especial para você. Tá bom? Então começamos porque precisávamos de um Novo Testamento. Porque Deus nesses últimos dias nos fala por Jesus e se não tivesse um registro dos apóstolos guiados pelo Espírito, pode ficar tranquilo. Os queridos historiadores da época não falariam nada sobre Jesus, porque o mundo jaz no maligno. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pela segurança que tu trazes ao nosso coração. Eu te agradeço, ó Deus Pai, porque tu falastes antes aos pais pelos profetas, mas hoje tu nos fala por meio de Cristo. Muito obrigado, Cristo, porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e tu continuas a simplesmente inspirar homens. Desde o Velho Testamento tu fizestes, e no Novo Testamento tu fizestes questão de estar com estes homens, para que esses homens não ficassem enganados sobre aquilo que tinham que escrever. Então tu te encarnastes, tu vivestes conosco, tu andastes com Pedro, João, Tiago, Mateus, tu andastes com todos estes homens e de forma inequívoca eles souberam quando o Espírito Santo veio e eles souberam o que tinham que escrever. E foi escrito.
E mesmo não sabendo se os escritos sobreviveriam, aqueles homens morreram, estão aguardando a ressurreição. Como a palavra é tua, os escritos sobreviveram até hoje. Até hoje. Portanto, louvado seja o teu nome, ó Deus. Tu nos deste a segurança de que o que foi escrito veio de homens inspirados por ti. E obrigado porque o mundo jaz no maligno e ninguém mais faria isso senão homens cheios do seu Espírito. Obrigado pelo Novo Testamento. Sim, nós precisávamos de um Novo Testamento. E louvamos o teu nome, porque temos a tua palavra agora nas mãos e podemos viver até o dia glorioso da tua vinda. Como tu és bom, Deus. Como tu és bom. Tu não somente habitas agora em nós, mas tu ainda nos deste uma palavra escrita para que nós vivêssemos de acordo com a tua vontade. Obrigado. Amém. Como Deus é bom, né? Que Deus maravilhoso. E Ele, irmãos, além de nos dar a sua palavra, Ele ainda hoje levanta homens extremamente sábios para nos dar bons argumentos contra quem quer brincar com a palavra de Deus. É só ler. É só ler que a gente chega lá. Amém? Como Deus é bom. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e sua palavra.